Mais boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Fico realmente muito contente, feliz por ver uma sala tão composta. Esta primeira entrega de prémios da Sociedade Portuguesa de Fratura e Integridade Estrutural. É uma sociedade jovem, digamos assim. Temos cerca de 4 anos, talvez, mais ou menos. E foi possível, no entretanto, já suportarmos e organizarmos alguns eventos para promover esta temática da integridade estrutural, e esta entrega de prémios é realmente uma tentativa de dar continuidade a uma área que precisa realmente aqui de alguma energia extra para ter maior impacto nacionalmente e internacionalmente. Nós abrimos este prémio para teses, se não estou enganado, corrijam-me, para terminadas em 20 e 21. Foi possível selecionar 2 teses de elevada qualidade, que é por isso que estamos aqui hoje, para reconhecer essa qualidade e ouvir um pouco do trabalho realizado. O programa para hoje é bastante simples. Teremos a apresentação resumida das 2 teses, com uma primeira introdução feita pelos orientadores, e depois no final teremos a entrega dos prémios. Obrigado a todos muito mais, uma vez mais, pela presença. Primeira tese, então, o professor Marcelo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Não está já em apresentação. Falta o valor, posso falar só para a frente, para o seu de cima, está bom. Também, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por este convite, antes de mais. Eu começaria por dizer que o trabalho que foi feito no âmbito da tese do Raul foi algo que ultrapassou largamente as expectativas iniciais. Portanto, nós temos estabelecido um programa, e já me aconteceu, por vezes, não conseguimos cumprir o programa estabelecido. Neste caso, de facto, não conseguimos cumprir, mas foi porque foi largamente excedido de algum modo aquilo que tínhamos inicialmente previsto. O tema fundamental do trabalho, embora não seja este, digamos, o título da tese, o tema fundamental do trabalho foi estudar o comportamento à fadiga das reparações adesivas em diferentes tipos de materiais. Na realidade, primeiro que nós, de algum modo, o que é de estudar este tipo de situação? É que, efetivamente, hoje em dia, a nível do projeto, é relevante nas aplicações estruturais atender à suscetibilidade dos materiais ao dano durante o fabrico ou condições de serviço. Portanto, hoje em dia, de algum modo, o facto de contabilizar isto é um aspecto que deve ser tido em conta nas situações do projeto. Isto porquê? Por causa do facto de que, se houver um dano, a substituição prematura de componentes identificados de grandes dimensões, grandes painéis, em alguns casos, é obviamente indesejável, por razões económicas e ecológicas, como todos nós entendemos. E, portanto, de algum modo, quando se projeta algum componente estrutural, hoje em dia, o facto de prever a existência de um dano deve ser tido em conta. Neste contexto, a reparação das estruturas danificadas adquire especial relevo. Porquê? Porque permite estender a vida útil do componente e tem, obviamente, como consequência disso, um impacto económico e ambiental relevantes. Portanto, entendemos que isto são os tópicos fundamentais que, de algum modo, nortearam a escolha deste tipo de tópico para a tese de Raul. A tese de Raul incidiu sobre o comportamento quase estático e a fadiga de reparações padrão aplicadas em compósito de carbono epóxi, CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic, polímero, e de alumínio preparados com remendos de carbono. Portanto, no fundo, estudou reparações em 2 tipos de materiais, em materiais compósitos e num material isotrópico, como era o caso do alumínio, em ambos os casos usando remendos de carbono epóxi. O dimensionamento, neste caso, a fadiga é extremamente importante, sobretudo nas aplicações sujeitas ao movimento, que é o caso típico das aplicações na indústria dos transportes. Obviamente
que os automóveis, os aviões, tudo o que for, qualquer coisa relativa ao movimento de transporte está sujeito a movimento e isso é suscetível de sofrer fenómenos de fadiga. O Raul teve a oportunidade de realizar uma extensa campanha de ensaios experimentais e, de facto, como o número de ensaios era de algum modo muito elevado e as máquinas não estavam sempre disponíveis, nós optámos por fabricar no nosso grupo de investigação uma máquina de ensaios que ficou dedicada full-time ao trabalho do Raul e de outros colegas que, entretanto, também já concluiu o seu trabalho. Mas, portanto, de algum modo, o fabrico e a concepção da máquina de ensaios também foi um aspecto relevante do trabalho em que o Raul esteve envolvido. Durante o trabalho propriamente dito, um dos aspectos inovadores que surgiu na sequência da tese do Raul foi a adoção de 5 ensaios de caracterização à fratura quase estática e à fadiga, tendo sido também desenvolvidos métodos analíticos de tratamento de resultados que permitem a obtenção das energias de fratura de forma expedita. Portanto, isto são chamados métodos de fenda equivalente, e que efetivamente permitem obter as energias de fratura de uma forma expedita, não requerendo a medição do comprimento de fenda durante a execução do ensaio, que, se em fratura quase estática é complicado, em fadiga é praticamente impossível de fazer, digamos, essa monitorização com rigor. E os 5 ensaios, o Bruno vai falar deles mais em detalhe, eu não vou aqui falar disso, mas são ensaios que de algum modo cobrem o espectro de modo misto, permitindo, digamos, uma caracterização à fratura quase estática e à fadiga completa no espectro G1 e G2, o módulo 1 puro e o módulo 2 puro, com 3 ensaios de modo misto de 1 ano. Outro aspecto inovador resultante do trabalho do Raul foi o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de métodos de modelos coesivos de modo misto para significações de fato estático e de fadiga. Estes modelos não foram desenvolvidos de raiz, já existia algum trabalho prévio, mas de algum modo houve uma evolução, nomeadamente no caso do modelo de fadiga, muito relevante no contexto da previsão de comportamento à fadiga. Em modo misto. Por outro lado, outro aspecto inovador foi o desenvolvimento de uma metodologia de partição de modos para os ensaios de modo misto. Nos ensaios de modo misto, nós obtemos sempre uma energia de fratura que contempla o componente modo 1 e modo 2 e, sobretudo, quando estamos em presença de bimaterial, que é o caso das juntas de alumínio com compósito, a partição de modos, portanto, saber o que é modo 1 e o que é modo 2, é algo que não é nada fácil e nós, enfim, acho que resolvemos o problema, do nosso ponto de vista, recorrendo a um método seminumérico que de algum modo nos permite obter essa partição. O Raul realizou inúmeros ensaios quase estáticos e de fadiga em 3 tipos de preparação. Portanto, digamos que o trabalho dele dividiu-se em 2 partes. Uma parte de caracterização estática e fadiga da junta colada entre os 2 materiais e depois uma aplicação estrutural dos resultados obtidos nessa primeira fase. E a aplicação estrutural envolveu reparações de sobreposição simples, dupla e remendo indevido de carbono em alumínio e com ambos com remendos de CFRP. Portanto, nós fizemos reparações em carbono e em alumínio, sempre com remendos de carbono. As simulações com os modelos coesivos desenvolvidos evidenciaram uma boa convergência com os resultados experimentais, que de algum modo serviu para validar os modelos coesivos. Isto é muito importante porque, no caso dos ensaios de fadiga, eles são muito demorados. E nós temos ensaios que demoram quase uma semana para termos um resultado que às vezes chegamos à conclusão que não serve. E, portanto, o facto de termos um modelo que de algum modo consegue reproduzir com algum rigor o comportamento à fadiga, permite que nós estudemos o efeito de alguns parâmetros, por exemplo, o comprimento de sobreposição do remendo, a textura do remendo, enfim, propriedades de diferentes materiais, diferentes adesivos, etc., de uma forma numérica e de uma forma mais expedita, sem estar à espera de um resultado durante uma semana, que ao fim de uma semana muitas vezes conclui que por algo correu mal. Vale a pena dizer, e com isto termino a minha intervenção, que este trabalho que o realizou permitiu ao grupo de investigação adquirir competências aprofundadas sobre diversos aspectos inerentes ao comportamento à fratura e à fadiga de materiais anisotrópicos. Portanto, embora isto tenha sido feito no âmbito das reparações, nós aprendemos muita coisa que temos vindo a aplicar no tipo de materiais, nomeadamente os materiais com que eu costumo lidar, madeira, osso, etc. Portanto, de algum modo, aprendeu-se coisas que está a ser aplicado noutros contextos. Em sequência do trabalho do Raul, nós temos já 2 ou 3, digamos, aspectos que queremos estudar. O primeiro já está semi-feito, digamos assim, o Raul já terminou a tese há uns meses,
há um ano já, e portanto este aqui já está mais ou menos 50% dele já está feito, que é a determinação do valor do unidade de fadiga, incorporação do seu efeito no modelo coesivo, mais um aspecto em que estamos a tentar aperfeiçoar o modelo médio, incorporando neste caso o efeito do chamado efeito threshold, o limiar de fadiga. Já está feito em módulo 1, falta agora fazer em módulo 2 e em módulo misto, que é algo que será feito brevemente. Por outro lado, o Raul também tem um projeto que ganhou na FCT para estudar o comportamento à fadiga de espectro variável. Nós até agora temos sempre estudado fadiga de espectro constante, portanto temos uma onda que se mantém constante ao longo do tempo, mas todos nós sabemos que a realidade, quando andamos a carro na rua, os buracos, etc., que não é espectro constante, e portanto vamos ter, de algum modo, a possibilidade de estudar o efeito que existe no caso de fadiga de espectro variável. E por fim, também um outro aspecto que de algum modo nos interessa, nomeadamente a nível das reparações, que é a interação de fadiga-frequência, porque nós sabemos os adesivos sofrem de algum modo deste tipo de fenómeno. Basicamente, é este o resumo que eu queria fazer. Não queria terminar sem antes parabenizar o Raul, que está aqui ao meu lado, porque de facto o trabalho que ele fez, quer a nível numérico, quer a nível experimental, foi de grande qualidade, foi de grande quantidade e ao mesmo tempo de grande qualidade, o que nem sempre sucede, como todos nós sabemos. Da minha parte é tudo. Vou fazer sentado. Ora, boa tarde a todos. Meu nome é Raul Moreira. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Sociedade Portuguesa pela integridade estrutural por esta distinção. Queria também cumprimentar toda a audiência. Eu venho aqui fazer a apresentação da minha dissertação de doutoramento, que tem como título Estudo comportamento à fadiga de reparações adesivas de estruturas de alumínio com componentes compostos de carbono. Os objetivos globais desta dissertação de doutoramento podem ser sintetizados em a definição de ensaios para a caracterização de ligações adesivas de monomaterial, ou seja, juntas de carbono epóxido com carbono epóxido, e de bimaterial de alumínio com carbono epóxido em modos puros, 1 e 2, e em modo misto 1+2, sob solicitações base-estáticas e de fadiga. Também foi possível, um dos objetivos também é a obtenção dos critérios energéticos e caracterização à procura das juntas de monomaterial e bimaterial, em modo misto. Definição das leis gerais permitem caracterizar o comportamento à fadiga das juntas de monomaterial e bimaterial sob as solicitações de modo misto. Estudar o comportamento à fadiga de reparações adesivas por subposição simples, dupla e remendo indevido, também nos dois casos, monomaterial e bimaterial. Validação de modelos coesivos baseados na lei Pérez modificada para a previsão de comportamento à fadiga das juntas adesivas. Posteriormente, fazer a aplicação e validação do modelo numérico às reparações adesivas. E por último, tem este tópico que não vai fazer parte desta apresentação por questões de tempo, mas que também foi feito na tese, que é a aplicação do modelo na realização de estudos sistemáticos sobre a influência de diversos parâmetros, por exemplo, geométricos, materiais e de suscitação, no comportamento à fadiga das reparações adesivas. Aqui apresento as geometrias mais típicas das juntas adesivas. Dou especial relevo aqui às reparações adesivas, que são estas três, que são casos particulares das juntas adesivas. Temos a reparação por subposição simples, em que é colado um remendo normalmente na parte exterior da estrutura. Temos a reparação por subposição dupla, em que se colam dois remendos. Esta opção só é viável quando se tem acesso aos dois lados da estrutura. E por último temos a reparação por remendo indevido, em que o remendo está completamente indevido na estrutura e não altera o perfil aerodinâmico. As reparações adesivas são úteis porque permitem prolongar a vida útil dos componentes, evitando a sua prematura substituição, o que implicaria custos elevados e uma maior pegada ecológica. Aqui apresentam-se alguns casos típicos das reparações. Temos aqui um caso típico da reparação por subposição simples, este aqui por subposição dupla, e depois temos a do remendo indevido. Passando agora para o trabalho experimental da minha dissertação, os materiais utilizados foram o carbono epóxido, este carbono HS160RM é um compósito de elevada resistência, e aqui apresenta as propriedades elásticas típicas deste material. Temos alumínio, foi escolhida a liga de alumínio AW6061 com o tratamento térmico T6,
e aqui apresento as propriedades mecânicas mais relevantes da liga de alumínio. Em termos de adesivo, foi utilizado o Araldite 2015, que é um adesivo considerado moderadamente dúctil, e aqui apresentam-se as principais propriedades mecânicas e de fratura deste adesivo. Passando agora para a parte da caracterização na fratura e à fadiga das juntas adesivas, foram utilizados dois grandes tipos de geometria de provetos, a tipologia ADCB, em que quando temos a mesma espessura de braço, no caso de monomaterial, e temos uma rigidez equivalente, no caso bimaterial, é possível determinar a energia de fratura em curva módulo 1, e quando temos assimetria, tanto a nível de espessura de braços, no caso monomaterial, e de rigidez dos braços, no caso bimaterial, é possível obter energia de fratura em módulo misto com predominância de módulo 1. Passando agora para outra tipologia, a coleção em 3 pontos. Temos aqui o ensaio ENF, é possível determinar a energia de fratura por módulo 2, e também foram feitas as mesmas considerações, considerar a mesma espessura do braço, para o caso monomaterial, e a mesma rigidez, para o caso do bimaterial. E por fim temos aqui os dois ensaios também de módulo misto, a juntar ao ADCB, temos o SLB e o ASLB. Este ensaio é muito semelhante ao ensaio ENF, a única diferença é que o braço inferior é cortado e não solicitado. No caso de termos a mesma espessura e a mesma rigidez em ambos os braços, é o SLB, em que só tem uma energia de módulo misto, que é praticamente de igualdade de módulos, e no caso a ASLB, quando o braço carregado é mais espesso ou tem uma rigidez superior, é possível obter energia de fratura com predominância de módulo 2. Aqui apresento as geometrias dos 3 tipos de reparação. Temos mais uma vez suposição simples, suposição dupla e também de empírica, temos aqui algumas fotos dos provetos. Passando agora para o trabalho numérico, foram utilizados 2 modelos de ramo coesivo, um para análise classe-estática, em que é uma lei coesiva trapezoidal apropriada para materiais dúcteis. Em termos de fadiga, foi utilizada uma lei coesiva triangular com amaciamento linear, uma lei mais simples, uma vez que a propagação de fadiga ocorre no regime linear elástico. Portanto, aqui também as malhas utilizadas neste trabalho, em termos de provetos de caracterização, estão aqui apresentados por ordem de módulo descendente, ou seja, DCB, ADCB, SLB, ASLB e ENF. E aqui também estão apresentadas as malhas utilizadas nos provetos das separações adesivas, foram considerados também proveto devido a condições de simetria, que é para facilitar o trabalho computacional. Em termos de tratamentos suportados, foi utilizado o Compliance-Based Method, que é um método em que são utilizados conceitos de comprimento de fenda equivalente. Através da teoria de vigas, estimamos que é possível obter energia de formação, aplicando depois o teorema castoriano, obtém-se a flexibilidade, e depois disto, fazendo aqui uma análise com o MATLAB, é possível utilizar também a equação e relacionar com a equação de encaixe e obter a energia de fratura para cada um dos casos, ou seja, para a tipologia ADCB, depois para os ensaios ENF e para o SLB. Em termos de fadiga, foi adotada a lei de Pérez modificada. A lei de Pérez tem 3 regiões. A região 1, que é esta zona aqui, é a região linear de fadiga, abaixo do qual o crescimento de fenda é incipiente, ou seja, o valor de threshold. Depois temos a região 2, daqui da lei de Pérez modificada, e aqui que é aplicada a própria lei de Pérez, em que é um crescimento linear do comprimento de fenda. Depois temos a zona 3, esta zona aqui, que é caracterizada por uma fratura rápida. Neste trabalho foi também desenvolvido um método de partição de módulo misto, utilizando os modelos de ramo coesivo, partindo do conhecimento das energias de fratura em modos puros para cada tipo de junta, e adotando também o critério de fratura linear, é possível obter-se energia de fratura para cada um dos 5 ensaios aqui apresentados. Depois, fazendo uma nova consideração, novamente critério também linear, e resolvendo agora a equação daqui do critério, mas em ordem a G2, e incrementando o valor de G1 entre 0 e G1C, é possível obter aqui esta representação gráfica em que relaciona a energia de fratura com o rácio de módulo misto. Frisar que esta relação é bionífica, ou seja, para cada um dos valores de energia de fratura corresponde somente um único rácio de módulo misto. Depois, fazendo esta representação gráfica dos 5 ensaios, é possível concluir que os ensaios escolhidos cobrem adequadamente o espectro de módulo misto. Passando agora para a parte da caracterização à fratura de juntas adesivas de monomaterial, carbono epóxi, subutilizações classe-estáticas.
aqui apresentados primeiro para os modos puros, DCB e NF. Apresenta-se aqui as curvas de força de deslocamento e as curvas de resistência obtidas através dos métodos de tratamento de resultados. Aqui por este gráfico é possível observar uma boa reprodutibilidade dos resultados experimentais e também uma boa concordância entre o resultado numérico e os experimentais. Seguindo agora para os ensaios de modo misto, foi seguida a mesma metodologia, novamente curvas de força de deslocamento, curvas de resistência e mais uma vez observa uma boa reprodutibilidade dos resultados numéricos e também uma boa convergência numérica experimental. De seguida, tendo os valores de rácio de modo misto e tendo os valores também de energia de fratura, é possível apresentar aqui o envelope de fratura, e no qual se observa que os limites da lei quadrática é a melhor lei que representa este tipo de juntas. Passando agora para a fadiga, foi seguida a mesma metodologia, os mesmos proventos. Agora apresentamos os resultados em flexibilidade em função do número de ciclos e a taxa de crescimento de fenda. Mais uma vez se constata as mesmas observações que foram feitas para a análise quase-prática, ou seja, boa reprodutibilidade dos ensaios experimentais e boa convergência numérica experimental. Passando agora para os ensaios de modo misto, exatamente a mesma metodologia e as mesmas conclusões podem ser aqui observadas. Tendo agora os pontos relativos a cada um dos ensaios e também o rácio de modo misto, e considerando cada um dos coeficientes também modificados da lei de Pérez, fazendo aqui a representação daqui dos pontos para cada ensaio de modo misto e depois traçando estas duas leis, são estas duas equações, é possível tratar todas as variações de rácio de modo misto decorrentes no ensaio. Estas duas equações foram depois inseridas no modelo e as simulações numéricas, todos os resultados que foram apresentados foram relativos a estas duas equações. Não foram relativos só aos valores coeficientes, que não foram imputados no modelo. Passando agora para as separações adesivas, de carbono epóxido, reparação por posição simples, análise quadro-estática, curva força de deslocamento e depois análise de fadiga, flexibilidade em função do número de ciclos. Mais uma vez, existe uma boa reprodutibilidade dos resultados experimentais e também uma boa concordância numérica experimental. Reparações por posição dupla, exatamente na mesma metodologia e também os mesmos, são constatados também as mesmas afirmações que foram ditas para os casos anteriores. Reparação por documento impedido, também o mesmo procedimento e mesmas conclusões. Passando agora para outra parte da dissertação, foi a caracterização à fratura de juntas adesivas de bimaterial, ou seja, as estruturas de alumínio com carbono epóxido, e sobre soluções quase-estáticas. Seguido, novamente, a mesma metodologia, ensaios DCB, ensaios NF, por modo 1, por modo 2, curvas de forças de deslocamento, curvas de resistência. Para os ensaios de modo misto, também curvas de força de deslocamento, curvas de resistência, e em todos estes casos também se observa boa probabilidade dos resultados experimentais e boa concordância numérica experimental. Depois também se traçou o envelope de fratura para as juntas de material e mais uma vez se verifica que os limites da lei quadrática é o limite melhor retrata o comportamento deste tipo de juntas. Passando agora para a análise de fadiga, de caracterização à fadiga das juntas bimaterial. Novamente a mesma metodologia, modo 1, modo 2, curva flexibilidade em função do número de ciclos, taxa de crescimento também da fenda. Ensaios de modo misto de fadiga, exatamente a mesma metodologia e as mesmas conclusões podem ser retiradas sobre estes casos que foram enunciadas para os casos anteriores. Depois também se tratou para este tipo de junta a evolução de coeficientes da lei de Pérez modificada em função do rácio de modo misto. Mais uma vez, as duas equações que foram sugeridas tratam bem a evolução dos coeficientes em função do rácio de modo misto. Passando agora para as separações adesivas de bimaterial. Novamente, resultados, força de deslocamento e flexibilidade em função do número de ciclos. Por reparação por superposição dupla. Por força de deslocamento para a análise quase-tática e flexibilidade em função do número de ciclos para a fadiga. E depois, recomendo indivíduo, uma metodologia, e aqui são constatadas também as mesmas conclusões que já foram enunciadas por os casos anteriores. Em termos de conclusões, o objetivo primordial desta dissertação de doutoramento consiste na análise de comportamento quase-estático e à fadiga de preparações adesivas de estruturas de carbono epóxido e de alumínio preparadas com elementos de carbono epóxido. Para consumar este objetivo, procedeu-se à caracterização à fratura quase-estática de juntas de monomaterial e bimaterial
renda diversos tipos de ensaio, permitem determinar um envelope de fratura de modo misto nos espaços G1 e G2. Neste contexto, desenvolveram-se métodos de tratamento de resultados baseados no conceito de renda equivalente, que providenciam a obtenção das energias de fratura de modos pedidos. Também se desenvolveu uma nova metodologia de partição de modos para os ensaios de modo misto, baseada na utilização do modelo de coesivo de modo misto. Em termos de conclusão, constatou-se que o critério energético quadrático é o que melhor retrata o envelope de fratura no regime quase estático das juntas de monomaterial e de bimaterial. Também se procedeu à caracterização à fratura sob fadiga das juntas adesivas de monomaterial e bimaterial, recorrendo aos mesmos ensaios utilizados na análise quase estática. Neste contexto, efetuou-se a obtenção dos coeficientes solidiférios modificada para os modos puros e para os 3 raças de modo misto. Efetuou-se também a determinação das leis de evolução dos referidos coeficientes em função do raço de modo misto. E como conclusão, este procedimento permite obter as leis gerais que caracterizam o comportamento à fratura sob fadiga das juntas de monomaterial e bimaterial sobre solicitações de modo misto. Procedeu-se também ao desenvolvimento de modelos de coesivo com o objetivo de validar o procedimento experimental, os métodos de tratamento dos resultados e de partição de modos. Como conclusão, verificou-se que o bom acordo ao nível das forças de deslocamento na análise quase estática e na evolução da flexibilidade no número de ciclos na fadiga valida o procedimento de caracterização seguido para estes tipos de juntas. Procedeu-se ainda também na análise de comportamento de diferentes tipos de reparações, monomaterial e bimaterial, sobre solicitações quase estáticas e de fadiga. Neste contexto, estudaram-se experimentalmente as reparações por subposição de simples, subposição dupla e por conclui-se que os modelos de coesivo utilizados na simulação das referidas reparações tratam adequadamente dos resultados experimentais, validando assim o procedimento seguido. Utilizaram-se também os modelos validados para analisar a influência no comportamento quase estático e na vida à fadiga de parâmetros geométricos e de propriedade do material, cada uma das tipologias de reparação adesiva, monomaterial e bimaterial. E, de um modo geral, conclui-se que a influência dos diversos parâmetros se reflete essencialmente através da alteração do rácio da força de fadiga com força máxima estática, mantendo este rácio constante para influência negligencial. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado pelo excelente trabalho, pela apresentação, por partilhar aqui connosco o trabalho, de certeza, que tirou muitas noites, pelo menos, de certeza absoluta. Muitos dias, muitas noites. Os outros dias, tem que ver, é um bom. Domingos, feriados, sempre. E horas extras não há. Não há, mas Isso, muito bem. Temos aqui, se calhar, um pequeno espaço, se alguém quiser colocar alguma curiosidade sobre o trabalho realizado. Eu se calhar fazer uma pergunta não do realizado, mas do apresentar em trabalhos futuros, como estão a pensar fazer então cálculos para cargas variáveis. Como estão a pensar fazer isso? Estão a pensar utilizar em Portugal? Como é que vocês obtêm experto em serviço, como eu, e depois querem aplicá-lo, replicá-lo em termos de ensaio experimental? E depois também tentar replicar com o modelo numérico esses resultados. Mas não fazem nenhum tratamento deste aspecto de medida em serviço ou aplicado, ainda não pensaram nisso? Ainda não pensámos nisso e nós também não temos muito acesso ao espectro medido no local. Vamos tentar fazer uma pesquisa bibliográfica e ver os espectros que são mais utilizados. Em termos de aplicação, estamos a falar essencialmente de aplicações aeronáuticas, certo? Ou pode ser... Pode ser também noutros casos, não? O objetivo é sempre a aeronáutica, que é sempre o mais Uma importante. professora viu um experto qualquer. É claro. Eu espero que é fácil. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, professor de trato, a apresentação bonita, certamente, futura desenvolvimento. A minha questão também vinha neste sentido, quer dizer, uma coisa é estar em um laboratório, outra coisa é estar depois na realidade concreta do dia a dia, em termos de componentes, em termos de máquinas, estruturas. Há sempre efeitos de escala, há sempre outros efeitos. Isso já foi alguma coisa pensada? E ainda não. Assim, sempre foi pensado fazer essa transição, mas ainda não está planeado. Temos que averiguar melhor as nossas soluções e tentar arranjar, se calhar, alguns parceiros que tratem, que façam reparações e começar a trabalhar com eles. Qual o critério para estes dois materiais? Foi um critério que normalmente são utilizados, pronto, por assim dizer. Sabemos que
na indústria aeronáutica é muito utilizado o compostos de carbono epóxi, por isso focamos no composto de carbono epóxi. Também sabemos que agora uma nova tendência é efetuar o bimaterial na aeronáutica, um dos materiais também mais utilizados, o alumínio, e, portanto, como já tinha a base do carbono epóxi, depois voltar também com isso. Ok. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Então, Sim. Também sei. eu perguntava. já me ouviu. Antes de mais, dar parabéns ao Raul, conheço o Raul, é um colega e a mim. Portanto, eu vou pegar aqui um pouco portanto, neste comentário final que foi feito pelo Sr. Reis, só para dizer o seguinte, acho que era importante avaliar isso, quer fazer ensaios, eventualmente, utilizando os materiais de reforço. Portanto, isto é, dentro dessa gama de CFTs há vários materiais com outras propriedades, e eventualmente utilizar um material que tenha uma propriedade, pelo menos, por exemplo, uma elasticidade mais próxima, eventualmente, do alumínio. Portanto, e será que isto tem algum impacto ou não, ou poderá vir a ter algum impacto ou não, portanto, na caracterização, digamos, da fadiga do conteúdo? Só isso. Esta tese baseou-se mais foi no desenvolvimento de metodologias, não foi tanto estudar estes dois materiais em si. Okay? Agora, para fazer esta ponte, é necessário repetir estes ensaios, definir os materiais e repetir este procedimento para os materiais em questão. É isso. Acho que era importante agora nesta fase seguir. Isto é muita exigência, isto agora tem que ser bem planeado, não é em 2 meses ou 3 que é possível fazer esta caracterização. Eu sei, não, mas deve haver uma máquina É o para que Eu se calhar preciso aqui dois comentários rápidos. Pronto, um bocado também pegando no já foi dito, e em relação aos materiais, pronto, eu agora sei que há aqui alguns colegas que estão no departamento e no INES a trabalhar com as resinas termoplásticas, os compósitos, e eu sei que as metodologias devem ser gerais. Nós já tivemos uma experiência recente com os termoplásticos e, de facto, O bastante. termoplástico é outra batalha. Pronto, muda bastante o comportamento do material e algumas dos provetos que vocês estão habituados a usar já não funcionam. Estamos aqui num grupo de investigação, um colega Sim, que sim, está sim. dedicado nessa área e está a estudar a reparação de termoplástico. Ok. Outra questão tinha a ver com a dispersão dos resultados de fadiga. Pronto, que nós todos conhecemos essa dispersão nos metais. Nos compósitos, eu acho que a influência dos parâmetros de fabrico são determinantes. Quero partilhar só um bocadinho essa experiência, como é que lidou com essa experiência no laboratório, fabrico? O processo de aprendizagem, os primeiros ensaios tinham maior dispersão e à medida que fui aperfeiçoando também as minhas técnicas de fabrico, a dispersão foi reduzindo, mas continua a ser elevada na fadiga. E para nós obtermos os coeficientes da lei de Pérez modificada, não foi ensaio em ensaio, foram os ensaios todos naquela nuvem e fomos tirar de lá os coeficientes para também englobar, se calhar, um bocado essa parte da variação do processo de fabrico e dos resultados. Algo que nós verificámos nas simulações, não foram aqui apresentados, mas houve um caso em que estudamos diferentes cargas, diferentes modos, diferentes comprimentos de posição, e o que nós conseguimos observar foi que, se fôssemos fazer uma análise de quadro tática daquelas propriedades ou daquelas alterações e considerássemos 50%, a influência era quase mínima. Mas depois de uma variação de 5% em cada um dos parâmetros e não fazer essa consideração da análise de quadro tática, ou seja, fazer uma média dos resultados, ia ter uma dispersão depois muito maior à fadiga. Ou seja, era a força máxima em si que causava mais essa dispersão. Ok, acho que tem aqui um desafio grande ainda pela frente. Isto é, o doutoramento está feito, agora já é investigador. Muito bem, obrigado. Obrigado, Raul, mais uma vez, pelo trabalho. Bom, podemos passar ao segundo premiado, pedir aqui ao Dr. Paulo Tavares, orientador, para nos introduzir o tema, realizado por Pedro Sousa.
todos. Gostava de começar por agradecer à Sociedade Portuguesa de Fraternidade Estrutural, aqui representada pelo Sr. Presidente, e os membros do júri instituído. É uma honra grande receber este prémio. Eu creio que estas duas vezes eram incontornáveis, de todas as maneiras, mas já lá estava também a agradecer a assistência. É de facto um prazer ter uma sala tão cheia, significa que temos um interesse muito grande nos trabalhos que são desenvolvidos nesta área de engenharia química. Esta tese é uma tese que foi pensada durante muito tempo. A nossa unidade de INESC começou a trabalhar em integridade, peço desculpa, em método de imagem, com correção digital de imagem, há cerca de 10 anos. E durante muito tempo nós vemos que havia uma circunstância complicada, muito complicada de resolver, dada a natureza do método de avaliação, quando fazemos avaliações em 3D. E porque quem tem alguma experiência de trabalho com correção digital de imagem sabe que basta passar a senhora da limpeza de manhã cedo e tocar no tripé. Quando temos duas câmaras, temos câmaras integradas juntar num espaço tridimensional, é muito complicado fazer um ensaio se ele se prolongar mais do que algumas horas, sem ter que retomar no início e ensaios fazer correção digital de imagem em 3D em um objeto em movimento era algo pensável daqui a uns anos. Portanto, era um desafio muito interessante. Aquilo que nós tínhamos pensado originalmente era arranjar uma forma de parar virtualmente o objeto, a rotação do objeto, e se ele estivesse de facto parado, ainda que fosse virtualmente, não tivesse a realidade a rodar, conseguiríamos fazer correção digital de imagem. Faltava-nos um elemento essencial, que era um aluno capaz de pegar no desafio e levá-lo à frente. E esse aluno integrou a unidade daqui a uns anos e fez muito mais do que nós esperávamos. Muitíssimo mais do que nós esperávamos. Não só experimentou aquilo que nós tínhamos pensado originalmente, mas desenvolveu outros métodos e fez trabalho associado na validação dos métodos, que já irão ver, e o resultado foi isto que aqui temos hoje, que nós conseguimos desenvolver, o Pedro conseguiu desenvolver um método de realizar medições de informação em objetos a rodar a velocidades elevadas, o que permite, por exemplo, no caso de uma eólica, não ter que parar. Uma eólica, destas que nós estamos a ver recentemente, com pares de 70, 80 metros, a produzir megawatts de energia, um dia de paragem é algo muito dispendioso, e a própria inspeção de uma par é algo que requer pessoal especializado, muitas horas de trabalho e também é algo muito dispendiosa. Isto permite-nos, por exemplo, abordar objetos como esses, ou como as hélices de um turbo-hélice, por exemplo, e medir flexão, medir a deformação das fases. E sem querer alongar muito mais, eu acho que o trabalho do Pedro não merece que eu fale muito mais hoje. Merece claramente, mas não merece que eu esteja a dar-vos mais elementos sobre ele, porque eu falo por ele. E desde já, muito obrigado aos dois, porque sem vocês não haveria lugar a este prémio, as vossas competências para isso, no início são de facto incontornáveis. Antes de mais, boa tarde a todos. Queria agradecer à Sociedade pelo prémio e também queria agradecer a todos os presentes por assistir às nossas apresentações.
Estou aqui para apresentar a minha tese. O título da minha tese é em inglês, Information Monitoring of High Speed Rotating Target, ou seja, a monitorização da formação de alvos em rotação a alta velocidade. Vou começar por fazer um pequeno overview aqui da apresentação. Eu vou primeiro começar por fazer uma introdução, depois vou falar do trabalho que realizamos em correlação digital de imagem, explicar um pouco o que é a correlação digital de imagem, como é que funciona, falar um pouco de um algoritmo baseado na tecnologia que nós desenvolvemos e vou passar o procedimento de calibração à frente ao tempo. De seguida, vou falar da aplicação destes métodos à aquisição e processamento de imagem em alvo em rotação e vou combinar isto para o desenvolvimento de um método para alinhar os resultados com o eixo de rotação e retirar equações rígidas destes resultados. Depois, combinando isto tudo, irei fazer uma comparação entre o modelo numérico e os resultados experimentais e aplicar especificamente a parte de aquisição de imagem à detecção de defeitos em também objetos em rotação através da utilização de termografia. Por fim, vou dar uns exemplos de aplicação, não só aqueles que nós tínhamos pensado inicialmente quando fizemos tese, mas também alguns que estão em curso neste preciso momento e umas breves conclusões. Começando então pela introdução. As estruturas em rotação são elementos importantes e são frequentemente utilizados em campos como o transporte, elementos aeronáutica e também a geração de energia, especificamente as turbinas eólicas. A análise de estruturas em rotação tem sido efetuada frequentemente utilizando tanto abordagens numéricas como experimentais, embora normalmente as abordagens experimentais sejam mais fidedignas, uma vez que as abordagens numéricas deverão ser sempre pelo menos validadas experimentalmente. A abordagem experimental clássica, normalmente baseada em sensores discretos, tem vindo recentemente a ser cada vez mais substituídas por métodos baseados em imagem, como é o caso da correlação digital de imagem. Portanto, o objetivo principal desta tese é avançar o conhecimento disponível para a monitorização de estruturas em rotação com métodos baseados em imagem, tal como a correlação digital de imagem, e obter não só campos de deslocamentos, mas também outros parâmetros derivados, como poderia ser o caso do ângulo de ataque ou similar. Começando por correlação digital de imagem. Como é que funciona a correlação digital de imagem? Nós temos um alvo, um objeto-alvo, pintamos um padrão de speckle, como imagem, tiramos uma imagem de referência. Este objeto depois é sujeito a um deslocamento e nós tiramos uma segunda imagem deformada, tá? Que nós chamamos de deformada. Depois, para o processamento disto, nós vamos estudar um subset de cada vez, escolhemos uma pequena região da imagem de referência e vamos procurar esta região na imagem deformada e calculamos assim o deslocamento que esta pequena região sofreu. Há vários métodos para fazer este cálculo. Normalmente, isto implica o cálculo de algumas métricas em todas as posições possíveis para este subset. Estas métricas têm comportamentos diferentes, nomeadamente no que toca a robustez, as variações de iluminação e contraste.
De seguida, nós repetimos o mesmo processo para o subset seguinte e assim sucessivamente até termos coberto toda a região do print. Isto é uma aplicação 2D. Para fazer uma aplicação de 3D, nós temos que ter duas câmaras estéreo, em que, utilizando os princípios de visão computacional 3D, nós conseguimos, através de saber onde é que um subset está em cada das câmaras, dizer em que volume no espaço é que ele está. O nosso algoritmo de computação baseado na transformada de Fourier implementa o teorema da correlação cruzada. A sequência é muito semelhante àquilo que fazemos atrás, não entrando em grande detalhe. Nós procuramos só numa única sequência de operação, nós calculamos diretamente qual é a posição em que ele está. Não é de forma iterativa, é uma operação única, que teoricamente poderia dar melhoria de performance. No entanto, este método, baseado na transformada de Fourier, não é capaz de virar computações. Por exemplo, nesta situação, ele espalhava-se muito facilmente, principalmente porque é um método linear. Aquilo que nós utilizamos para resolver este problema foi mudar, numa primeira etapa, a representação cartesiana de imagens para uma representação logo polar, em que uma rotação aqui se traduz num desvio linear. Portanto, nós podemos aplicar basicamente duas vezes o método anterior, primeiro para tirar a rotação e depois para tirar a translação. Nós pegamos neste método e fomos fazer um ensaio com ele para a madeira, para o caniçal. Nós colocamos um padrão de speckle no meio do tabuleiro de uma ponte de autoestrada e vamos utilizar DIC 2D com este método que estávamos a falar, colocando a câmara ali mais ou menos à mesma altura do padrão. Este é o sistema óptico que nós utilizamos. Estava um dia particularmente ventoso na Madeira, porque é normal. Nós fizemos o carregamento com dois caminhões distintos, cada um a pesar cerca de 30 toneladas, e os resultados dos repetidos são estes. Podemos ver ali por trás o padrão pertence ao caminhão. Mais uns segundos e ele sai da frente, sai de trás, não adianta. Sai. Depois, desde sair da ponte, entra o segundo caminhão e podemos ver que dinamicamente chegou basicamente à mesma formação que tínhamos antes. Continuando, para aplicarmos isto a objeto de ocupação, nós precisávamos de um sistema para fazer trigger às câmaras no momento correto, para conseguirmos fazer com que, como o Dr. Paulo dizia ao bocado, a pá ficasse virtualmente parada. Nós fizemos isso com um sistema eletrónico desenvolvido por nós. Este sistema é capaz de detectar, a partir de um sinal de entrada, neste caso nós utilizamos fotodetectores, detectar ou a transição ascendente ou descendente, dependendo daquilo que nós escolhêssemos, contar essas transições, medir a velocidade e, chegando a uma determinada contagem, também fazer output de dois sinais independentes deste género, que são definidos por uma duração e um atraso. Este atraso tem dois componentes. Um componente de sincronismo, nós utilizamos frequentemente duas câmaras diferentes, com tempos de resposta diferentes.
Portanto, era preciso usar um componente de sincronismo para garantir que as câmaras estão sincronizadas e um componente de fase que nos permite definir a posição angular em que paramos a pá, basicamente. Tudo isto é configurável através de um software de computador que nós desenvolvemos e que também realiza o registro da medição de velocidade. E aqui podemos ver uma fotografia do controlador de trigger, que nós chamamos para utilizar neste trabalho. De seguida, nós, como eu já disse, utilizamos fotodetectores para dar o sinal de entrada no nosso esquema e definir assim, a posição angular. Nós optamos por desenvolver os nossos próprios fotodetectores, uma vez que tínhamos requisitos muito específicos, e desenvolvemos 2 tipos de fotodetectores. O primeiro tipo tem como objetivo detectar a interrupção do sinal laser. Temos um feixe laser que é interrompido pelas pás e vai gerar sinais no fotodetector. Por exemplo, se nós só quisermos olhar para esta pá, neste exemplo é a única que está pintada, nós faríamos uma contagem de 2 em 2 sinais, daí a necessidade de contagem que estava a falar há bocado. O último, o terceiro, vem de uma necessidade de, muitas vezes, não ser nada fácil montar um laser do outro lado das pás, como, por exemplo, numa situação em turbinas eólicas. Portanto, nós desenvolvemos um fotodetector muito mais sensível, que funciona basicamente como uma câmara de um pixel, em que ele basicamente distingue a diferença entre o background, o fundo das pás, e a própria pá, quando a pá passa, ele também dá o sinal. De seguida, outro grande requisito para conseguirmos tirar imagens decentes de uma coisa que está a mover-se dinamicamente é que nós precisamos de muita luz. Portanto, nós utilizamos LEDs chip on board, COB, que são, neste caso, LEDs de cerca de 200 watts, e nós desenvolvemos o sistema de controle baseado num MOSFET, com a alimentação a ser fornecida por um banco de condensadores, o que nos permite utilizar uma fonte de uma tensão mais elevada, mas com capacidade de corrente mais baixa do que o que seria necessário sem a utilização destes condensadores. Aqui temos uma fotografia da versão final da placa de controle. Ora, mas isto não é suficiente para ter um iluminador, nós precisamos também de um refletor. Portanto, nós vamos fazer o desenvolvimento óptico deste refletor, utilizando simulações de Ray Trace. A geometria, nós utilizamos a geometria mais standard para este tipo de refletores, que é a geometria parabólica. No entanto, há vários parâmetros que têm de ser otimizados, nomeadamente o foco, a posição do foco, neste caso, afeta não só o valor máximo, mas também um pouco a largura do feixe obtido. Neste caso, nós optamos aqui pelo valor de 9 mm, que é o primeiro valor a ter irradiância máxima e, mesmo assim, um dos antes de diminuir a área iluminada. Outra coisa que nós analisamos foi, para além do foco, da distância do foco aqui, que basicamente afeta as dimensões globais da parábola, também podemos chegar o LED mais para a frente ou mais para trás. Pelas nossas simulações e estes resultados em concreto, nós chegámos à conclusão que o melhor era ou ele estar perfeitamente no foco ou estar um pouco atrás do foco. No fim, acabamos por optar por colocá-lo no foco.
Também foi necessário fazer o desenvolvimento do mecânico de toda a estrutura e montar a parte mecânica toda, e também realizamos alguns testes, não só com fase de imputação, como é o caso aqui embaixo, mas, por exemplo, aqui não é necessário da barra de automação, só para confirmar que isto funciona bem. De resto, nós fizemos ensaios com 2 tipos de setup principais. Aquilo que eu mencionava antes, 2 câmaras de alta velocidade distintas, num tipo de setup, e no outro com 2 câmaras industriais normalíssimas. De qualquer forma, o esquema para ambos os setups é basicamente o mesmo e é este. Como nesta fase nós realizamos uns primeiros ensaios em que foi possível obter resultados, foram estes. No entanto, nós verificamos que, para além dos resultados na direção Y e na direção Z terem uma distribuição praticamente igual, ou vamos dizer muito semelhante, os deslocamentos em Y tinham um valor muito elevado. O que é que isto indica? Isto indica que o nosso sistema de coordenadas não é o correto, por princípio. Portanto, nós fomos desenvolver um método para sermos capazes de alinhar os nossos resultados com o eixo de rotação. E, para além disso, sermos capazes também de remover a rotação rígida, que era uma coisa que tínhamos de fazer manualmente nesta fase. Portanto, nós partimos com 2 nuvens de pontos. Estas nuvens de pontos são os resultados já do processamento por relação digital de imagem 3D. São 2 situações de referência que apenas diferem da distribuição angular. Estão paradas em ambas as situações. O sistema de coordenadas original é este. Nós podemos, a partir destas 2, através de método de mínimos quadrados, calcular qual é o eixo de rotação entre estas duas vias, o mais provável, e verificamos aqui logo que ele está inclinado exatamente entre Z e Y, o que comprova aquilo que nós tínhamos concluído antes. De seguida, nós calculamos também o centro de rotação e, com isto, podemos definir um novo eixo de coordenadas, normalmente definindo o V1, que há de ser o X, como a direção mais próxima de X possível, do X original. Não é necessariamente a do X original, é desta a esta. Peço desculpa. Depois, mais tarde, quando temos dados deformados, nós podemos pegar na nuvem de pontos deformada, na nuvem de pontos original, nós projetamos as duas no plano V1 e V2, ou seja, no plano, neste plano aqui, e vamos alinhar a aresta, neste caso a leading edge, das duas pás, segundo na projeção deste plano. Calculamos qual é a correção necessária a aplicar e aplicamos para obter uma nuvem de pontos corrigida. Depois, utilizando estas duas, a nuvem de pontos de referência e a nuvem de pontos formada corrigida, nós calculamos aí sim os deslocamentos. Nós também realizamos uma validação estática deste método, que eu também vou passar à frente. De seguida, fomos para a comparação entre o método experimental e o modelo numérico desenvolvido. O primeiro passo foi caracterizar o material destas pás. Isto era um helicóptero telecomandado comprado, portanto, não era um material que nós tivéssemos uma referência negativa. Portanto, realizamos ensaios para medir o coeficiente de ação, o módulo de âmbito e a densidade. Também foi necessário adquirir a forma 3D
pá. Nós obtivemos a forma 3D de várias formas, luz estruturada, BIC e laser line scanner, e nós aplicamos estas formas todas manualmente numa superfície unida, que depois usamos como base para gerar um modelo paramétrico que introduzimos no nosso modelo. Este modelo é um modelo CFD-RA, ou seja, Computer Fluid Dynamics e elementos finitos, e implementa a interação entre o fluido e a estrutura. Tem 3 domínios: o domínio sólido, das pás, o domínio do fluido em rotação, que é a forma que temos de impor a rotação, e um outro domínio de fluido estacionário. O fluido foi ar, vamos a falar de um helicóptero. Utilizamos o modelo de turbulência do Reynolds certificações, modelo de viscosidade, e consideramos como cargas a força centrífuga e as forças causadas pela interação com o fluido. Estes são os resultados numéricos obtidos. À esquerda temos a resposta mecânica das pás, neste caso a resposta na direção Z, e à direita temos a velocidade do fluido. Fizemos mais um ensaio, já utilizando todos estes métodos que estamos a falar até agora, e obtivemos o vídeo que está aqui à direita dos deslocamentos. Comparando os resultados obtidos, podemos primeiro começar por comparar cadeias individualmente. Podemos ver aqui que a distribuição dos deslocamentos obtida experimentalmente e numericamente são bastante parecidas. Esta distribuição aqui é muito diferente daquela que nós tínhamos visto no início. Também destaco aqui, já agora, a direção aqui do eixo X, que é segundo aqui esta. No eixo Y podemos também verificar que temos distribuições muito parecidas e também valores aproximadamente, valores semelhantes. Por fim, na direção Z temos também outra vez distribuições parecidas, valores semelhantes. Esta análise foi toda feita com um frame aleatório experimental e com o último frame da parte numérica. Nós temos aqui, por exemplo, 4,8 milímetros, aqui temos 5,1, mas se fôssemos ver o vídeo do experimental atrás, podemos verificar que havia outros frames que eram até mais próximos deste resultado numérico do que este. Continuando para a parte da termografia, quando nós queremos detectar um defeito dentro do material, este defeito normalmente traduz em bolsos de ar, zonas com ar no interior do material, e nós podemos fazer isto com termografia, introduzindo calor no material e analisando a resposta do material. Neste caso, a zona do defeito, como é ar, vai se manter mais tempo do que o resto. Portanto, nós fizemos um setup semelhante ao anterior, enquanto no anterior nós tínhamos usado o trigger por laser, aqui usamos o trigger do single pixel, como eles chamavam. Nós fizemos um ensaio estático e um ensaio dinâmico. Como é de imaginar, a câmara termográfica tem muito mais dificuldade em resolver os pixels no ensaio dinâmico. De qualquer forma, utilizando o nosso processamento, foi possível identificar alguns defeitos
em comum nas imagens. Estes que se encontram na zona da borda de ataque, nós não foi possível identificar na dinâmica por dois motivos principais. É uma zona que arrefece muito depressa e também o motion blur torna difícil detectar coisas pequenas. Não vou entrar muito em detalhe, mas estas regiões aqui, mais para dentro, correspondem a zonas que ainda estavam mais quentes, ainda era preciso esperar mais algum tempo para analisar o lado. Partindo agora para os exemplos de aplicação. O primeiro exemplo que nós pensamos, e que até chegamos a fazer contactos com a Força Aérea para tal, foi a medição de deslocamentos nas pares dos excellentes. Outro que nós também chegamos a pensar foi para turbinas eólicas. Chegou-nos uma solicitação em que eles gostariam de medir a distância entre a ponta da pá e o mastro, e nós chegamos a pensar numa situação, uma solução desta forma, mas em que nós mediríamos primeiro a posição do mastro e depois a posição da pá quando ela passasse à frente. No entanto, isto não se chegou a concretizar, mas entretanto ganhamos um projeto europeu. Nesse projeto europeu nós estamos só a tentar conseguir medir o deslocamento de pares. Neste caso ainda não fomos à eólica, mas a ideia é medir o deslocamento das pares de turbinas eólicas, utilizando duas câmaras independentes montadas em drones separados. Portanto, em vez de utilizarmos um fotodetector para fazer o sincronismo das duas câmaras, estamos a utilizar sinais GPS. Outra parte desse mesmo projeto é a detecção de defeitos em turbinas eólicas. Neste caso, originalmente também tínhamos pensado utilizar o trigger. No entanto, como também tem de ser num drone, também vai ser colocado num drone, a ideia passa por utilizar apenas a holográfica para tratar defeitos nas fases de rotação. Por fim, umas breves conclusões. Foram desenvolvidos métodos para monitorizar objetos em rotação através de procedimentos baseados em imagem. Desenvolvemos um método, um algoritmo de regulação digital de imagem baseado numa transformada de Fourier próprio. E foi necessário desenvolver hardware de suporte para a aquisição de imagem em objetos em rotação, incluindo um controlador de trigger, um conjunto de 3 fotodetectores e dois sistemas de iluminação. Também desenvolvemos e validamos uma metodologia para corrigir e alinhar os dados adquiridos com a detecção, removendo também quaisquer rotações rígidas. Utilizamos estes métodos para validar o modelo combinado CFD e FA, com bons resultados, e foi possível aplicar os métodos desenvolvidos para a detecção de defeitos em fase de rotação, com resultados promissores. E, por fim, analisamos algumas possíveis aplicações que podem ser interessantes para o projeto. Obrigado. Obrigado, Pedro. Parabéns pelo trabalho. Alguma curiosidade? Uma audiência? Por favor, David.
qual é a profundidade máxima que consegues medir com a câmara termográfica dos rotores? Unidade, Sim, imagina, tu vais sempre ter alguma. distância de cada lâmpada. É que eu sei que nas eólicas, por exemplo, poderá ser um bocado difícil de usar esse método para ir um bocadinho mais longe. Tem alguma espessura. Isso é sempre um problema. Até há outro problema nas eólicas que tem uma falência. Quando nós vamos fazer uma análise termográfica, nós temos que meter calor. Não consegues meter calor numa eólica. Pois. O máximo que consegues fazer é usar o sozinho. Ok. Mas sim, há vários problemas. Não, isso é um método muito interessante e eu sei que muitas vezes nos compósitos, pelo menos as superfícies das partes não se utilizam de compósito, geralmente se usam métodos de ultrassons, mas não tem grande não conseguem fazer grande interação. O método de ultrassons há de ter melhor interação do que a abordagem. Mas Esta abordagem. no caso destes, há de ser muito mais complicado Mas- aplicar um Não instrumento. consegues pôr uma câmara termográfica num drone e ir lá acima com o drone e voltar, fica muito mais barato. Pois é isso, é isso. Por isso, para algumas análises, esta abordagem é muito melhor. Não é uma solução que dê para tudo. Obrigado. Eu também tenho uma. Bom, Pedro, parabéns, na grato, pelo trabalho apresentado. A minha questão é, duas questões simples. No caso do outro método, será necessário sempre a própria pá estar pintada com aquela textura, né, o espectro, e se existe algum efeito de escala que seja necessário, não é? No laboratório é uma coisa, aqui a pá é muito maior. Como é que será esse padrão de teste? O padrão depende, basicamente, o padrão aqui vai ser muito mais, bolas muito maiores do que uma coisa laboratorial. O efeito de escala, é assim, depois de termos as imagens, vai dar ao mesmo, mas a questão principal é nós temos de definir o tamanho do espectro, mais ou menos nós costumamos fazer mais uns 10 pixels, 3 a 10 pixels. Portanto, isso vai depender não só do tamanho da pá, mas também da distância à questão, da lente que estamos a usar, tem muitos fatores. Qual era a outra parte da pergunta? Não, mas já eram essas, não respondeu. Mas já agora, nesse caso, por exemplo, no futuro será possível, por exemplo, o fabricante da pá já fornecer a pá com esse padrão? Isso estamos a tentar negociar isso. Obrigado por isso. A minha questão é relativamente ao centro, são os coisas que falaste da posta aérea. Então, faz uma coisa de confusão, pode ter que ter a aeronave no chão, certo? Ou seja, o teu objetivo é aqui, tentar medir um desalinhamento da pá, qual é que era o objetivo cultural? O objetivo por trás era fazer um demonstrador. Na altura em que estávamos a falar com eles, era fazer um demonstrador. Tem o avião no chão, põe a rodar a hélice. Há outras questões, que é, por exemplo, quando nós metemos a rodar a hélice, o eixo de rotação da hélice vai mudar ligeiramente. Nós também pensámos nisso, não rodei aqui, mas é basicamente, em vez de estar a fazer apenas definir o eixo de rotação quando ele está parado, as referências, fazer também várias deformadas para poder estabelecer um eixo de rotação para a deformada também. Em termos de aplicação última, a aplicação última seria tentar excluir um desalinhamento, mas isso também entra no outro que nós exploramos, mas também falei aqui, que era tentar fazer análise modal com isto. Isso é uma coisa que nós também estávamos a fazer, envolveria tirar várias imagens numa só rotação, em vez de ser uma imagem de rotação como eu fiz, mas também é uma coisa que nos interessava, mas
para esse ainda não há projeto. E outra questão, vocês têm essas análises numéricas unicamente para comparar os resultados ou é já pensar numa manutenção preventiva, tentar um projeto digital, digital? Olá, Pedro, parabéns. Então, vou fazer uma questão relacionada com a questão do tema. Qual é o protocolo que vocês seguem, se seguiram algum e portanto, se seguiram também alguma abordagem em relação à classificação deste bem. O método que nós seguimos foi basicamente a análise da diferença de temperatura ao longo classificação não chegamos a essa fase. É uma coisa que ainda vamos ter. Mais alguma questão? Parabéns, doutor Pedro. Então, um excelente trabalho. Uma curiosidade só, há ali em Invitation Targets, há algum limite para a votação? Até agora foi em 700 RP. Mas isso é porque o indicador não era mais. O problema é muito forte. O máximo vai sempre depender da quantidade de luz que nós temos. Nós, para a luz fosse ilimitada, nós também não tínhamos limite. Eu não sei estabelecer um limite assim, com o equipamento que tenho e usando só um destes iluminadores, nós chegamos a fabricar dois. Agora temos eu consigo até 1700 sem grande. Acima disso não tinha nada que fosse acima, por isso não podia escolher. Parabéns, felicidades. Obrigado. Muito bem. Alguma questão final? É isso. Se não, Pedro, mais uma vez. Agora realmente passaríamos à fase mais importante, que é a entrega de prémios. Por isso, eu pedir aqui a ajuda da nossa comissão de avaliação. Sim, professor, por favor. Bom, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar também os membros da mesa, o Dr. Pedro Moreira, o Dr. Adílio Jesus, cumprimentar também toda a assistência e, fundamentalmente, dar os parabéns aos premiados de hoje, basicamente, portanto, ao Dr. Pedro Sousa e ao Dr. Raul Moreira. Também gostaria, portanto, mostrarmos de alguma maneira trabalhos muitíssimo interessantes, de investigação fundamental, de investigação aplicada também ao mesmo tempo, e, portanto, dar os parabéns por este trabalho realizado, com parte experimental, com parte numérica, também envolvendo essas duas componentes, e dar os parabéns aos orientadores ao mesmo tempo também, e à própria instituição, evidentemente. Portanto, a FEUP também está de parabéns pelos três prémios que hoje recebe também. Dizer também que eu faço parte da comissão, foi uma honra para mim pertencer a esta comissão de atribuição de prémios, mas não sou o único que faço parte dessa comissão, portanto, também o professor Ricardo Batista e o professor Manuel Freitas, do Instituto Biotécnico, também pertencem a esta comissão, e, portanto, tivemos também muito gosto e tivemos muita honra em pertencer a esta comissão. Dizer também, e já temos também muitas pessoas nesta sala que são doutorandos, não é? Pessoas que poderão entregar teses de doutoramento no futuro, que todas as contribuições que quiserem, se quiserem se candidatar a este prémio da Sociedade Portuguesa de Fratura e Integridade Cultural, portanto, são muito bem-vindas, todas as teses, agora de 2022 e 2023, e contamos entregar os prémios, a próxima sessão de prémios em 2024. Está bem? Portanto, não me quero alongar mais, parabéns aos dois premiados e muitas felicidades para o futuro. É execo. Está bem? Portanto, prémio é execo, portanto... Cada ordem da apresentação, se considerarem. Primeiro, então, o Raul Moreira, por favor. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Agora, o Pedro Sousa também. Sim, muitos parabéns, Pedro, muitas felicidades. Parabéns.
Muito bom. Vai. Cada